aí as ações, né? Porque ele já está pensado, já está sonhado, já está estruturado, mas vamos começar então a concretizar as ações que vão ser realizadas. Então, em primeiro lugar, vamos orar, queridos, para que o Espírito Santo nos direcione e prepare o nosso coração para esse momento, amém? Querido Deus, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida que nós tivemos. Te louvo, Pai, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Te agradeço por cada pessoa que o Senhor tocou o coração para fazer parte desse avivamento, desse novo tempo para São Miguel do Oeste, que é o Velos. Que cada flecha, Senhor, que está aqui para ouvir o que nós vamos organizar, Senhor, o que nós vamos fazer, seja nessa noite preparada ainda mais por Ti, capacitada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a Tua vontade nessa cidade, Senhor. Nos usa, Senhor, para anunciar o Teu reino, nos usa para fazer o Teu nome conhecido aqui, para que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua face, Senhor. Diminua quem somos e cresça em nós, Pai. Porque o que nós mais queremos é que o Teu nome seja reconhecido em São Miguel do Oeste como Senhor das nossas vidas e Senhor dessa cidade. Pai, toma tudo que nós organizamos, tudo que foi pensado para trazer nessa noite e faça conforme a Tua vontade, Senhor. Nós estamos nas Tuas mãos para ser usados por Ti e queremos em tudo glorificar o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar, eu até partilhei com a pastora isso no culto de domingo, que foi algo que tocou profundamente o meu coração, que nós estamos fazendo o ITQ e a gente recebeu, por coincidência, essa apostila, que fala sobre evangelismo. Não era para vir nesse mês e acabou vindo um mês antes, justo com o nosso encontro com o Velos ali, né? E aí, lendo a apostila, estudando ela, ele traz uma realidade sobre as pessoas de hoje em dia, né? No que é que elas creem e por que é tão difícil elas se firmarem em Jesus. E os estudos falam que as pessoas acreditam em muitas coisas, e a gente pode constatar, né, a partir das pessoas que a gente conhece e convive. Acreditam em espiritismo, acreditam em energias positivas, em força da natureza, em lei da atração, e Jesus é mais um que elas podem acreditar. Mas a gente tem que deixar muito claro em tudo que a gente fizer que Jesus é o único em que elas devem acreditar, que é só Ele que pode salvar, que é só Ele que pode perdoar pecado. Mas algo que me chocou muito foi uma pergunta que a apostila traz, que é assim, ó, de que pecado elas serão perdoadas se elas não acreditam cometer pecado? E eu comecei a analisar o contexto em que eu vivo e isso é muito real. As pessoas ao meu redor vivem muito bem, obrigada. Elas estão felizes do jeito que elas vivem porque elas não acreditam viver em perdição, não acreditam viver alguma coisa errada. Porque hoje tudo é permitido. O máximo de erro assim que as pessoas ainda acreditam e julgam é roubar e matar. E algumas ainda, né? Então, a gente precisa trazer à tona isso, que as ações que a gente faz, que as práticas da sociedade hoje são pecaminosas, não agradam ao Senhor. Mas isso a gente traz um confronto para nós, né? Porque a gente não se sente capacitado, não se sente pronto para fazer isso, né? Para trazer essas verdades. E algo que a apostila trouxe muito assim, vivo para nós, foi sobre o testemunho. Ele fala muito sobre isso, né? Quando Jesus diz, vocês vão ficar um tempo reunidos e eu vou derramar sobre vocês o meu espírito e vocês vão ser minhas testemunhas. Ele diz, eu vou capacitar vocês e vocês vão falar daquilo que vocês conhecem, daquilo que vocês vivem em mim. E é isso que a gente precisa fazer no Velos. É falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vive em Cristo. E quando a gente pensa que não está preparado, que não está pronto, a gente tem que pensar no porquê é que nós precisamos evangelizar. Quais são os motivos para isso? Primeiro, queridos, é porque é uma ordem. Então, nós vamos evangelizar por obediência. Nem todos são chamados, nem todos têm um ministério, nem todos serão evangelistas. Mas o ide por todo mundo e pregai o evangelho é para todos.
Jesus não disse só os pastores farão, só os evangelistas farão. Mas quando ele diz ide, ele fala para todos os seus discípulos. Então, nós precisamos fazer. E é por isso que a gente, né, quando viu o Velos, a pastora, né, viu o Velos, já chamou, já começou a mobilizar, a gente já começou a partilhar isso, porque a gente entende que a gente pode fazer, preparados, capacitados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos começar, é um estilo de vida que a nossa igreja vai adotar. Nós vamos começar com o Velos, mas nós vamos ter uma atitude, um estilo de vida de evangelistas, para que a gente consiga ter a nossa igreja cada dia mais cheia, para ter essa cidade tocada pelo poder de Jesus. Se nós não fizermos por obediência, nós precisamos fazer por amor ao pecador. E eu quero partilhar com vocês algo que eu vivi há um tempo e que eu demorei muito tempo para conseguir me perdoar por isso. Eu tenho 2 tias, elas são casadas com 2 irmãos do meu pai. E toda a família delas é de macumbaria, enfim, elas vivem nesse meio. E uma das minhas tias, dessas 2 irmãs, começou a adoecer. E a gente ia para lá, elas moram em Pinhalzinho, uma em Pinhalzinho e uma em Nova Erechim, e a gente ia para lá visitá-las e elas falavam algumas coisas do que elas faziam, né? Mas eu era recém-convertida e eu nunca tive muita coragem de me impor. Eu nunca me posicionei, como nós aprendemos desde domingo no culto e ontem também, né, na mentoria. Eu não me posicionava. E a gente ficou sabendo que a minha tia de Nova Erechim adoeceu numa quinta-feira, ficou internada porque ela não estava muito bem do estômago. Na sexta-feira à tarde, a gente ligou pedindo como é que ela estava, e eles falaram que ela estava bem e que ela ia ter alta na sexta tarde. A enfermeira foi para o quarto, falou para ela que ela ia ter alta, medicou e saiu do quarto. Uns minutos depois, quando a enfermeira voltou para o quarto para preparar ela para alta, para tirar o soro, ela encontrou a minha tia morta na cama. E a minha tia havia comentado um tempo antes que ela estava tendo pesadelos, ela sonhava com cobras, e quando ela sonhava, ela acordava com hematomas pelo corpo. Ela não estava sonhando, ela estava tendo, né, o inimigo estava realmente atuando na vida dela. E ela acordava toda picada, assim, braço, boca, parecia realmente uma picada. E a minha tia morreu sem conhecer Jesus. E foi o enterro que eu mais chorei na minha vida até hoje, porque quando eu cheguei lá e eu olhei para ela, e um tio veio e me abraçou, meu tio que é pastor, ele falou, meu Deus, né, filha, a gente sabe para onde ela foi. Eu falei, a gente sabe, mas o que mais me dói é que em todo esse tempo eu nunca falei de Jesus para ela. E é esse amor pelas almas que a gente precisa ter, queridos. A gente precisa lembrar que todo dia tem gente do nosso lado morrendo e indo para o inferno, porque nunca ouviram falar de Jesus, de verdade. Jesus tem sido só mais uma força espiritual que elas conhecem. Então, nós precisamos, por amor às almas ou por obediência, falar do amor de Jesus. E como que nós vamos falar? A ideia de hoje, queridos, é nós nos enchermos. Em Ezequiel 47, a palavra de Deus diz assim: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porque a casa estava voltada para o oriente. E a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E a palavra continua, vocês conhecem, né? A gente conhece esse texto, a visão de Ezequiel. E as águas começam a jorrar do templo e enchem a cidade, e ele entra na água, ela vai até os tornozelos, enfim, a história vocês conhecem. Não fazendo teologia, tá? Não estudando a parte teológica dessa palavra, mas espiritualmente vendo isso. Quem é o templo hoje? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos na igreja para adorar o Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, um monte de templos, queridos, jorrando água para alcançar essa cidade em nome de Jesus. Então vamos nos encher, a gente precisa que o jejum seja verdadeiro, que a oração, a intercessão seja verdadeira, para que o Senhor faça por meio de nós. E muitas vezes eu me sinto incapaz para fazer essas coisas, e eu conversei com algumas pessoas durante esses dias aí, elas me falam, poxa, Anne, eu tenho vergonha, eu sou tímida,
Enfim, né? A gente vê muita coisa e muitas vezes o inimigo sopra muitas coisas no nosso ouvido sobre a nossa capacidade para fazer. E eu quero te lembrar de uma coisa. Se Deus quisesse, hoje, ele levantava o Wilson Trevisan para fazer o Velos. Ele poderia, não poderia? E aí todo mundo falaria, poxa, o prefeito organizou um evangelismo, o prefeito é crente. Mas a glória ia ser do prefeito. Mas quando ele levanta a Annelise, o Jean, pessoas que ninguém conhece, que não têm condição financeira, que não têm nada para oferecer além de Jesus, a glória é de Jesus. E é por isso que cada um de vocês está aqui, para ser capacitado e usado por Ele, para glorificar o nome dEle. Então, o Velos vai ser uma bênção para a gente glorificar o nome do Senhor, para as pessoas olharem para nós e verem o amor de Jesus, porque é tudo sobre amor, é tudo sobre Jesus. Então, vou deixar a Gia falar um pouquinho também agora. Paz, pessoal. Só antes de eu falar, só deixa eu compartilhar aqui a tela, que daí fica mais fácil para que eu fale. Que, na verdade, eu vou compartilhar algo que eles repassaram para nós aqui. Estão conseguindo enxergar aí o slide? Pode abrir o microfone e responder. Sim. Sim. Então, aqui é um material que eles mandaram para nós que tipo, são, por exemplo, assim, que pode dizer, são tipos de... deixa eu achar a expressão certa. Pessoas que a gente vai encontrar. Isso. Então, aqui ele fala sobre o resistente. Então, aqui ele fala, né? Ele até tem o versículo aqui que ele usa que era necessário passar por Samaria, que é João, que é aquela passagem que Jesus encontra a mulher. Então aqui ele fala, né, sabe onde está o resistente? Desculpa, no seu caminho. É necessário passar por ele. Você sai para encontrar alguém que não quer te ouvir e que resiste ao que você fala, mas o resistente está no seu caminho. Então aqui ele até tem um aviso, né? O amor de Deus sempre vence, né? Aí ele traz um exemplo aqui, por exemplo, veja como Jesus começa uma conversa com quem não queria conversar. Ele pede água, ele fala de coisas triviais, ele chama atenção para algo muito simples. Então é isso, tipo, por exemplo, quando deixa eu ver o dia que a gente vai nas ruas aqui. Vai quinta no colégio, sábado nas ruas. Então, se a gente encontrar alguém alguém que é mais resistente ao evangelho, aqui ele já dá tipo algo para nós, tipo, algo para nós iniciar tipo iniciar uma conversa, né? A gente tipo a gente começa a falar de algo mais Comum. Isso, daí depois a gente começa a entrar em outras áreas, né? A questão, tipo, por exemplo, assim, começa a entrar em áreas mais, digamos assim, uma área mais espirituais, né? Então, tipo, aqui é algo que, tipo, fazer assim, isso é uma estratégia, né? Para uma estratégia para nós, né? E daí aqui também
outro tipo que a gente pode encontrar é o desesperado. Daí tem um versículo aqui em Atos 16, que o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Há sempre alguém desesperado à nossa volta. E aqui, tipo, para esse tipo, a gente tem que levar esperança para eles, né? Para essas pessoas que elas estão desesperadas, né? Porque isso pode ser alguém que a gente vai encontrar, né? No nosso evangelismo, né? Também tem um outro tipo de que a gente vai encontrar, que é o interessado. É que fala: o anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém a Gaza. Atos 8:24. Sempre alguém no meio do caminho perguntando sobre a fé sinceramente. Daí ele fala: de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ou seja, vai ter algumas pessoas algumas pessoas que elas vão mostrar, tipo, que elas vão mostrar interesse, tipo, no que a gente tem para levar para elas. Então essas pessoas, elas vão começar a pedir algo e nós vamos ter que ter a resposta para elas, né? Então a gente vai ter que com isso em mente, né? Que nós vamos ter que responder algumas coisas que elas vão pedir, né? Então, a minha parte seria isso, bem breve, só para a gente ter essa noção de que tipos de pessoas a gente vai encontrar nos nossos atos, né, nosso evangelismo. A gente tem que pensar de que maneira a gente vai reagir, vai responder, a gente tem que estar pronto para isso, né? Pronto para essas situações. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem que se preparar, claro, mas que o efeito disso não vai estar na boca que fala, tá? Mas no poder da palavra de Deus. Então é isso que a gente precisa, a nossa preparação precisa ser mais essa, oração e jejum, para que a gente consiga estar munido, estar, né, vestido da armadura do Senhor, para que a gente consiga fazer aquilo que Deus quer que a gente faça nesse tempo. O que as pessoas buscam hoje? Atenção, admiração e a afirmação. Então, se nós dermos atenção para elas, se nós tivermos paciência para ouvi-las, quando a gente iniciar uma conversa, isso mais na rua, né? Então, a gente vai abordar alguém começa conversando sobre, que filho lindo, que criança linda, quantos anos tem? Vai para o colégio. E aí começa uma conversa. A gente não precisa chegar logo falando de Jesus, sabe? Mas a gente não precisa se preocupar com estratégia, tá? Eu creio que o Senhor vai nos preparar, porque evangelismo não é algo complexo, não é para ser para profissionais, não é para ter técnicas, nós vamos para amar as pessoas. E eu quero finalizar a nossa parte deixando uma frase coach da Annelise para você. Seja você, seja simples, seja igual a Jesus. Amém? Vini, tá contigo. Amém. Estão ouvindo, pessoal? Então, né? Amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco, amém? Quero que você pegue essa Bíblia no livro de... Não, tô brincando. Assim, irmãos,
esses últimos 2, 3 dias tem vindo muito uma passagem na minha cabeça, só um versículozinho. Eu já estava procurando ler assim, no livro de Esther. Ó, o Tiagão, e aí, Tiago? No livro de Esther, onde vocês conhecem talvez a história de Esther, que ela foi uma rainha que ajudou a salvar o povo judeu, que ia ser morto por causa de decisões que o rei tomou. Então, tem um momento no capítulo 4 em que Mardoqueu, que acho que era tio dela, lembro. Acho que era tio dela, que ainda estava na cidade, no vilarejo, né? Vivia na sociedade. E ela estava no palácio. E numa conversa ele falou assim para ela: será que não é para esse tempo que você chegou onde chegou? Não é para esse tempo que você está como rainha, que através da tua influência o povo judeu vai ser liberto, o povo judeu não vai morrer através desse decreto. Então, essa pequena frase tem batido em mim, sabe? Será que não é para esse tempo que eu e você estamos aqui? Né? Nós sabemos que não é um acaso, é um acaso eu estar na igreja na terceira Q e fazendo tal coisa, não é um acaso, simplesmente eu escolhi participar do Velos, não é eu escolhi, foi Jesus que escolheu cada um de nós. Então nós cremos num propósito, você está aqui por um propósito, de propósito. Então, quando a gente entende que nós estamos participando do projeto Velos hoje, porque Deus tem um propósito conosco, a gente tira esse peso de nós fazermos, de nós termos o resultado, de nós sabermos a estratégia, de nós sabemos o que falar. Como a Anne falou, o que nós precisamos realmente é intensificar o jejum, é intensificar a oração, é intensificar a busca da palavra, né? É intensificar essa comunhão com Deus. Quando a gente entende e consegue ter mais essa comunhão com Deus, quando nós estivermos lá fazendo, conversando com as pessoas, participando de alguns projetos, levando uma palavra, não sei, enfim, quem vai conduzir, quem vai guiar é o Espírito Santo. Que a Bíblia fala muito disso, né? Só vai, as palavras eu botarei. Lá Moisés falava, eu não consigo nem falar, Deus, como é que eu vou libertar um povo inteiro? Aí Deus falou para ele, você só simplesmente abre a tua boca, é eu que vou botar a palavra. Então, nós temos que tirar esse peso de nós no evangelismo. Muitas vezes a gente tem o certo medo, o certo receio de fazer evangelismo, porque a gente tenta botar força em nós, no quanto nós somos capazes, no quanto nós somos bons em fazer algo. Mas não depende de nós, depende mais do que aquilo que a gente constrói em Deus, aquilo que nós deixamos Deus usar cada um de nós. Então, acho que, a princípio, não sei, acho que a pastora vai falar agora sobre cada um, né? Ela deu uma separada nos grupos, que cada um vai fazer parte, que se prontificou a fazer parte, né? Ou no caso, o que eu e a Mari estamos mais à frente, no caso aqui, é a questão do Velos que vai acontecer dentro do Colégio de São Miguel, tá? Para deixar os irmãos à parte já. Segunda-feira eu vou conversar com o diretor Marcelo. Eu queria conversar essa semana, mas ele está em curso, fazendo curso. Não está no colégio. Mas na segunda-feira nós vamos falar com ele, apresentar o projeto para ele. E no São Miguel, a princípio, é para acontecer o quê? Vai ser um momento em que nós vamos pedir um tempo lá para ele, não sei se vai ser intervalo ou algum momento de aula, em que vamos lá no auditório, provavelmente é o que Deus colocou no nosso coração, e no auditório fazemos um encontro com os alunos e também algo com os professores. Tá? Momento de oração, sei lá, momento de palavra. Eu não sei exatamente o que vai ser feito, mas eu creio que o Espírito Santo vai usar cada um de nós, né? Dos que se propuserem a estar lá. Isso vai ser na quinta-feira da semana do Velos, tá? Então, isso é um dos pontos, é um dos projetos que vai acontecer dentro do Velos, tá? E esse momento no Colégio de São Miguel não vai começar e terminar no Velos. Ele vai continuar. Vai ser algo que nós queremos construir, queremos continuar com esse projeto, porque o resultado disso é realmente a longo prazo. É alcançar a geração, é alcançar a cidade, é alcançar os jovens, a juventude que precisa tanto de Jesus. Né? Então, agora, quer falar alguma coisa? Não? Então, eu quero passar para a pastora, que vai estar passando a lista dos nomes dos líderes, das pessoas que dentro dos grupos. Ou se tem alguma coisa para falar também, Anne, ainda, pode ficar à vontade. Oi, pessoal. Paz, tudo bem com todos? Amém?
Então, queridos, o Velos, esse movimento, ele é um movimento e com várias atividades, né? É um movimento evangelístico chamado Velos, e dentro do Velos existem várias atividades de evangelismo. Então, para ficar mais fácil, para a gente se organizar melhor, a gente dividiu. A gente não vai dizer que são líderes, são coordenadores das equipes, porque a gente tinha até comentado e colocar uma pessoa como líder, mas a gente sabe que fica puxadão, né? Então, eu vou sugerir aqui as equipes que eu pensei e o pessoal da organização me deram o aval, só que assim, ó, as equipes que a gente montou não são necessariamente assim, ó, eu vou participar só daquilo, não. Você vai ficar responsável por aquilo, mas a participação é em todos os momentos, se você puder, ou nos momentos que você puder. Né? Então, assim, nós iniciamos o Velos dia 13, na quarta-feira à noite, com um tempo na igreja, que esse tempo é nosso, é meu e seu, nós não vamos ir para a rua. É um momento que a gente chama de intercessão e ativação profética. Então, nós vamos estar orando e realmente ativando dons, porque nós cremos muito, queridos, que vai acontecer coisas maravilhosas nesse tempo. Então, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, nós precisamos estar revestidos, né, pelo poder de Deus, porque, como a Anne falou, não tem nada a ver conosco, é o poder de Deus. Tem um podcast do Hub que até foi compartilhado em alguns grupos, que ele fala, né, a forma com que ele aborda as pessoas, e é bem legal, se você puder assistir, é bem legal, porque a gente vê que não tem mistério, não tem nada, é simples. Só que, claro, a gente entende, né, que cada um tem um chamado específico, às vezes a gente não se sente muito à vontade, mas o Senhor vai nos capacitar, e na quarta-feira à noite, então, é para esse tempo, né? Então, eu vou falar, Eve, tu vai fazer parte desse momento de intercessão, né? E a gente, no momento, não. A Eve e o Cid e a Camila vão organizar esse tempo de intercessão. Né? A gente vai compartilhar palavras, tem um material do Velos também que a gente tem para passar, e a gente vai organizar isso, então. Antes de ir para o Velos, para esses dias, semana que vem, queridos, no sábado, dia 9, o Henrique quer fazer lá na igreja um vigilhão, né? Uma vigília para a gente já começar, né, a orar, e aí antes dessa vigília nós pensamos em passar alguns temas que foi proposto, né, no material do Velos. Então já marque aí o compromisso dia 9, no sábado, tá? Voltamos lá para quarta-feira. Então, na quarta-feira vai ter esse momento na igreja de intercessão e ativação profética. Na quinta-feira, são 3 cultos no Colégio São Miguel, né? O Vini ainda não alinhou lá com o diretor, mas como ele disse, ele vai falar com ele na quinta-feira. E para ajudar a Mari e o Vini a organizar, eu vou convidar o Júnior, a Sami e a minha irmã, Adriane. Eu sei que a Nani na quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite não pode, mas de repente de manhã, e a gente vai... E assim, ó, queridos, eu quero que vocês entendam que nós vamos estar na retaguarda em todo o tempo, para tudo que vocês precisarem. Né? É só para a organização melhor, porque se nós deixar um grande grupo organizar tudo, a gente acaba não desenvolvendo muito. Então, quando o grupo é menor, né, vocês têm mais acesso e aí fica mais fácil. Sabendo que quem puder ir lá no colégio, em qualquer um dos horários, é para estar lá mesmo. Né? Então, na quinta-feira. Na sexta-feira à noite, nós vamos ter o culto normal, e depois do culto, nós vamos fazer oração em lugares estratégicos da cidade.
Então, os lugares estratégicos nos trevos, na universidade, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura e aonde mais o senhor ministrar. Por enquanto, são esses lugares. Quem vai ficar responsável por essa organização sou eu e o Henrique, né? E da mesma forma, todos estão convidados a fazer parte desse momento. No sábado é o dia mais intenso que nós temos. Então, sábado são os atos de bondade que nós iremos fazer no hospital regional. Eu falei hoje com a pessoa responsável lá do hospital. Então, sábado de manhã lá no hospital tem consultas. E são pessoas que vêm de fora, muitas vezes, viajam. Então, nós vamos fazer uma ação lá no hospital regional, sábado pela manhã. E eu vou convidar a Marilu, a Clau e o Arthur para estar organizando esse tempo lá no hospital regional, tá? Depois, gente, se vocês me disserem, pastora, não quero ficar como responsável, como coordenador, não tem problema, tá? Eu só estou sugerindo, se vocês não quiserem, não tem problema, a gente altera aqui. No rotativo, então, o que nós pensamos em fazer? Naquele pessoal que trabalha no sistema rotativo do estacionamento, né? A Anne falou, normalmente as pessoas chegam até eles para xingar, para brigar, né? Então a gente vai levar o amor de Jesus. E aí eu deixei como responsável por essa ação no rotativo o Tiago Lázari, a Mônica, a Mônica e o Rafael Obo, tá? Então, a gente vai comprar, eu não sei, queridos, a gente sugeriu uma balinha, aquelas frigels, com um versículo, que eu não sei se lanche para eles, como é que é, né, para eles lanchar ali. Então, assim, ó, Deus vai ministrar no coração de vocês, né, e sempre, quando a gente pensar num material, sempre com a palavra de Deus junto, né, com um versículo que expresse o amor de Jesus. E também um outro ato de bondade que nós pensamos é na casa de apoio lá do Hospital Regional. Nessa ação da casa de apoio, eu vou convidar a Francine, a Raquel e a Aline para organizarem essa ação, tá? Depois, qualquer coisa, vocês me perguntem que eu repasso tudo. Aí, nós vamos também fazer no sábado o evangelismo de rua. O evangelismo de rua, nós vamos fazer aquela encenação, Foi por Você, Jesus Te Ama, são várias ações e dá para a gente incrementar mais aí. O evangelismo pessoal também entra aqui. Então, eu vou convidar a Dani e o Tiago, a Anne e o Jean, e o Bira e a Leninha, tá? Para fazer, organizar o evangelismo de rua. Nós estamos... tem o evangelismo, eu tenho mais coisas aqui. Nós estamos alinhando, queridos, com o De Cândido, aquele carro dele, que é muito legal. Eu não sei se vocês já viram, né? Ele é cheio de LED, cheio de luzes, o louvor pode ir nele, para a gente contratar o De Cândido, para nós no sábado, no final da tarde, dar uma volta na cidade, né? Com a música e fazendo esse movimento. E aí depois o caminhão, esse carro dele, caminhão acho que é, enfim, para na praça e nós vamos deixar na praça, então, a música, o telão, e a gente lá, né, fazendo evangelismo, louvando, criando realmente, assim, um ato evangelístico daí numa proporção, né, com todo mundo junto. Para esse projeto, eu deixei o Luiz e a Mariana, Luiz Lobo e a Mariana, o Lemuel e a Vicky. O carro, queridos, ficou bem caro, né, para o nosso orçamento, que nós não temos, na verdade, a gente não tem valor nenhum, né?
O Decândido pediu R$ 2.200, isso que ele está fazendo uma parceria bem legal para fazer essa volta e ficar essas 2 horas e meia lá na praça. Mas a gente, pela fé, assim, né, a gente acho que nós vamos conseguir patrocínio. Então, de repente, se você souber de alguém que tem esse coração, alguma empresa que tem esse coração voltado para a obra e você quiser convidar, porque daí nesse painel que a gente vai projetar os louvores e tal, dá para colocar propaganda da empresa, né? Então, é uma forma também de nós divulgarmos as empresas e eles estarem abençoando o projeto, né? A Anne também sugeriu de nós fazermos pastéis, né, no culto, para que a gente arrecade mais fundos, né? E então eu quero compartilhar com isso. Se você tem alguém que você conhece, que você sabe que pode ajudar, né, abençoar, você pode até falar com essa pessoa, se você tem afinidade, né, você pode até falar com essa pessoa e falar para ela, né, do que se trata o projeto, se quiser alguma coisa de material, a gente tem também. O evangelismo online vai ser feito, Jean, me ajuda aí, que tu tá com coisa, nas quinta-noite? Na sexta-noite? Quarta, pastora. Quarta Quarta-noite. que a gente Tá. vai lá fazer aquela oração lá e tal, daí a gente já começa a fazer esse evangelismo online. Isso. Então, pelo evangelismo online, ficou responsável a Maria Heloísa e o João, né, de estar montando esse material. O Jean tem algumas coisas do material do Velos, vai estar disponibilizando para vocês, tá, Maria e João? E a gente vai, daí, e isso assim, não é só a Maria e o João que vão fazer o evangelismo online, todo mundo está entendendo isso, né, que é para todos, eles só vão organizar. Então, todo mundo começa a disparar esse material nas redes sociais. Aí, no domingo de manhã, queridos, nós vamos fazer batismo. Um batismo e um almoço de confraternização no camping onde a gente vai batizar, um almoço de comunhão mesmo. E eu pensei em convidar, vou convidar, né, o Kiko e o Osmar, o Marcelo, para estarem organizando esse almoço, né, de como fazer, o que levar, e para estar organizando o almoço. E à noite, então, nós vamos fazer um cultaço na igreja, o culto de domingo à noite, né, um cultaço de ação de graças por tudo que o Senhor fez, né, nesses dias. Então, a gente também quer preparar um culto especial nessa noite, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, querido, se você não está na coordenação, não se sinta menos importante, você é tão importante quanto os coordenadores, tá? Porque nós todos vão fazer tudo. O intuito foi só para a gente estar melhorando as nossas ações, ficando mais fácil. Não, o domingo vai ser dia 17, então o domingo de ceia é dia 10, que é um domingo depois do sábado que nós vamos fazer a vigília, e o domingo que isso tudo vai acontecer é do dia 13 ao 17 de julho, né? Vai ser o culto de missões. Então, vai vir bem de encontro ao culto de missões e a gente vai fazer um culto bem especial. A gente mandou fazer, queridos, umas placas de evangelismo, já estão prontas, amanhã eu vou buscar. As camisetas já estão prontas, já fui buscar hoje. A gente mandou fazer uma bandeira do Velos, e a gente vai usar do Unity também, que o Vini, né, o Unity tem à disposição. A gente já fez uns cartõezinhos, o Jean desenhou uns cartõezinhos, porque a camiseta não tem identificação nenhuma da igreja, mas às vezes a gente está fazendo evangelismo e a pessoa pergunta de que igreja vocês são. Então,
cada ação que nós for, nós vamos estar com os cartõezinhos, cada um de nós. Se a pessoa quiser saber qual é a igreja, a gente vai colocar, tem ali a igreja e tem no verso do cartão, tem os horários de culto, né? E tem o meu contato. Eu coloquei o meu porque o Henrique é mais complicado na prefeitura de atender e tal, então eu coloquei o meu contato para as pessoas, né, ter esse acesso a chamar e a gente poder atender também. Então, as camisetas estão prontas, a bandeira está pronta, as placas estão prontas, o material do evangelismo de rua, da encenação, também está pronto, né? É mesmo, assim, a parte mais de material, querido, está praticamente pronta, né? Então, assim, ó, lá no hospital, por exemplo, o que a equipe do hospital vai pensar? Em fazer um lanchinho, né? Fazer um lanchinho para eles. Eu estava falando com a Dani hoje, que é a psicóloga de lá, ela falou que as lionesses faziam isso há um tempo atrás, antes da pandemia, e elas levavam bolachinha salgada e chá, sabe? Não precisa ser algo uau, né? Mas, e aí, claro, a gente vai entregar um versículo. E, queridos, uma coisa que é muito importante em todas as ações evangelísticas é um louvor. Então, assim, ó, a gente vai precisar de alguém que toque violão, né? Que faça em cada uma das ações, porque isso chama, o louvor mexe muito, chama muito atenção. Então, nós vamos precisar aí do pessoal, eu já coloquei lá no grupo de louvor, lá no grupo deles, né? Nós vamos precisar do louvor em todo o tempo. Então, o pessoal do louvor se organiza. Quem vai no hospital, quem vai com o pessoal do rotativo, quem vai na casa de apoio, né? Nos cultos lá do Colégio São Miguel, enfim, na oração estratégica não precisa, porque a gente vai para a batalha mesmo, e no evangelismo de rua, enfim, tudo que nós, o pessoal que vai no batismo, domingo de manhã, então o louvor é fundamental em todo o tempo. Pessoal, eu esqueci alguma coisa? É bacana o pessoal já se organizar para o sábado, deixar meio livre, né? Não marcar nada para esse dia 16 aí, porque daí a gente vai ficar praticamente o dia todo na rua, né? Então, vamos nos organizar, claro que, como a pastora sempre fala, conforme a disponibilidade e possibilidade de cada um. Mas a gente vai trabalhar aí da manhã à noite, né? Porque a ideia é a gente fechar lá na praça com chave de ouro, fazer os jovens verem que servir Jesus é bom. Só para vocês terem uma ideia, a gente precisa só para o evangelismo da ideia de fazer. É como se fosse uma encenação, né? De Jesus sendo crucificado e foi por você, Jesus te ama, acho que é isso, né? Precisa 15 pessoas. Então, realmente, 15 ficam ali, a gente pensou de outros estarem entregando coisas nos carros, depois na rua, então a gente precisa, para esse evangelismo ali, que fosse 1 hora, pelo menos umas 20 pessoas. Então, precisa de todo mundo para tudo. E a gente pode continuar chamando mais pessoas, né? Então, por exemplo, eu chego no culto na sexta-feira e vou perguntar para alguém que eu vejo que não está aqui no Velos, o que você vai fazer dia 16? Não quer me ajudar no evangelismo? Então, a gente pode, né, chamar outras pessoas também, porque tem muita gente ainda na nossa igreja que não está participando. Então, a gente também tem a missão de trazê-los para perto, né? Para a gente ter isso também em comunhão. Uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, nada do que vocês forem comprar ou forem produzir, vocês precisam estar pagando isso, tá? O que eu vou pedir para vocês? Tudo que vocês forem comprar, tudo que precisar, para não ficar, pastor, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Se você puder fazer isso, compra, pega uma notinha. Eu vou botar lá no grupo depois o CNPJ da igreja, porque isso é bem importante, porque como a igreja que vai estar comprando essas coisas, né? Vocês compram, mandam produzir o material que vocês precisam, eu vou passar o CNPJ e depois a gente reembolsa vocês, tá? Então, assim, que isso fique bem claro, ninguém precisa ficar investindo valor, porque isso é algo que está no coração da nossa igreja, que é uma igreja missionária,
e a igreja vai investir, então, no que precisar. Eu só preciso, então, que a notinha venha bem certinho, porque senão depois não passa na contabilidade e o caixa da igreja não fecha, e aí o tesoureiro né, me deserda. Então, isso, tá? Então, vocês não precisam, o que a gente precisa é de corações dispostos a fazer, tá bom? E algo mais, queridos? Pastora, nós vamos compartilhar agora como jovens, agora, esse final de semana vamos no congresso, deu 26 jovens. Hoje entrou mais um da igreja aqui. Sobrou uma vaga da região e daí encaixamos mais um. Então, 26 jovens ali. E nós vamos compartilhar com eles, né? Para os que não estão ainda, para nessa viagem mesmo, eles se ativado e voltar e já entrar para o Velos. Vai começar a participar. É uma sugestão, pastora, uma sugestão, né? Para o pessoal que vai vai fazer essa questão do alimento, algo assim. A gente pensou nisso aqui, ó. Para fazer um clube social para cada pessoa, uma sugestão, né? Algo talvez mais fácil de comprar, de botar um versículo bíblico. Não sei, uma sugestão. Isso, e assim, ó, no hospital, como eu tô, o hospital é um lugar que precisa, né, de aprovação para nós irmos, é diferente do rotativo, que as pessoas estão ali na rua, né? O que eu combinei com a Dani? Que na semana que do Velos ali, ela vai me passar mais ou menos, porque nós vamos no ambulatório, a gente tinha pensado de ir no pronto-socorro, mas ela disse que nesse sábado vai ter consulta. Então, ela vai me passar mais ou menos quantas pessoas, porque as pessoas das consultas é as que vêm de fora, muitas vezes, e ficam aquele tempão lá. Então, ela vai me passar, né? Ela disse que não pode ser, não é um número exato, mas mais ou menos quantas pessoas vão estar lá no hospital. Na casa de apoio, meninas, a gente pode também entrar em contato na semana, ver quantas pessoas estão lá, para não deixar ninguém de fora, né? Para a gente estar organizando tudo isso. Na casa de apoio, de repente, não sei como é que eles são de alimento lá, mas de repente alguma coisa, né? Não sei. Eu vou deixar para vocês, né? Organizarem isso, tá bom? O pessoal os coordenadores das equipes, se alguém não tiver o contato de alguém, tem praticamente todo mundo ali no grupo, né? Se alguém tiver dificuldade, pode falar comigo. Se alguém não está na chamada, se alguém não está na reunião, que é do teu grupo aí, fala para ela que vocês estão juntos aí na missão, né? E vamos, como a Anne falou, gente, agora, nesse momento, jejum, oração, e a gente precisa se preparar espiritualmente, muita oração, queridos. A gente vai estar disponibilizando esse podcast para vocês darem uma olhadinha. Tem um outro que eu acho que foi a Mari que colocou, de algumas experiências de um pessoal fazendo evangelismo, das coisas incríveis que o Senhor fez. Isso tudo a gente vai compartilhar no grupo para estar motivando vocês, tá? E nós vamos lá, gente, vai ser um mover sobrenatural. Anne? Se o pessoal precisar de ajuda, de ideia de versículo, montar arte, tudo isso podem falar conosco, tá, gente? A gente está à disposição. Então, não sei muito, não sei como fazer, ou eu pensei no versículo, quero montar arte. O Jean desenvolve, tudo é só pedir pra gente, tá? Pode chamar a qualquer hora, que esse mês eu tô de férias. Então. Tá de boa, então pode chamar um monte. Das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia. Estou disponível. Ô, Glória! Isso aí! Glória a Deus! Gente, todo mundo entendeu tudo. A gente crê mesmo, queridos, que Deus tem algo muito, assim, ó, meu coração queima, assim, sabe? Quando eu penso no Velos. Hoje, quando eu fui buscar as camisetas, assim, chega a me dar uma coisa boa, sabe? Porque nada é por acaso, né?
Nada é por acaso, né? A gente não crê em acaso, em coincidência, a gente crê em propósito, né? Então, se nós estamos aqui, se você está aqui, se você se colocou à disposição, não temas. O Senhor, ele vai nos usar do jeitinho que nós somos, né? Nós não precisamos, até num dos vídeos fala assim que o Senhor não muda personalidades, né? Tem pessoas que são mais tímidas, escreve uma carta. Ele dá essa sugestão lá. Se você às vezes fica meio constrangido de falar, escreve cartas e entrega para as pessoas na rua. Sabe? O importante é impactar as pessoas com o amor, e o amor de Jesus. Amém? Mas alguém quer colocar alguma coisa, queridos? Perguntar, sugerir, dizer eu não gostei de alguma coisa, pode falar, eu vou deixar o microfone aberto aí para quem queira estar contribuindo.